Olá, bom dia. Pessoal, então na aula de hoje nós vamos continuar a falar a respeito da histogênese do tecido ósseo, né, que se refere ao processo de formação, como que o tecido ósseo ele se forma, né, dentro do corpo, tá? E aí a gente viu que o tecido ósseo ele pode se formar através de dois processos, através da ossificação intramembranosa, né, que é quando o tecido ósseo ele se forma a partir de uma membrana conjuntiva, que a gente chama de centro de ossificação primária. Esse tipo de ossificação, ela acontece muito para os ossos do crânio, a gente viu que ela é importante para o desenvolvimento dos ossos do crânio. E agora nós vamos falar da ossificação endocondral, que é o segundo tipo, tá? Esse tipo de ossificação, gente, ela é responsável pela formação dos demais ossos curtos e ossos longos, tá? E ela acontece a partir de uma peça de tecido cartilaginoso. E essa cartilagem é a cartilagem do tipo hialina. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a ossificação endocondral, ela vai acontecer de forma que o tecido ósseo, ele vai se formar primeiramente sobre um molde de tecido cartilaginoso. Assim como na ossificação intramembranosa, que para o tecido ósseo se formar, ele precisa lá do saco de tecido conjuntivo, aqui na ossificação endocondral, o tecido ósseo ele precisa de um molde, tá? Ele sempre vai precisar de um molde. E aqui no caso, o molde que ele vai usar seria o molde ou a base, né? É a cartilagem do tipo hialina. Para esse processo, gente, de formação, ocorrem dois eventos, tá? Então, o primeiro evento, para que esse tecido ósseo se forme sobre essa peça de tecido cartilaginoso, o que seria? Seria, então, o processo de destruição dessa base, tá? Então, é como se o tecido ósseo reconhecesse a base de tecido cartilaginoso, que vai servir como molde para ele ir se formando, tá? Mas para que ele se forme, ele tem que ir substituindo aquele tecido ósseo. E para ele fazer isso, esse tecido ósseo ele tem que ir sendo destruído, entre aspas. Então, o primeiro processo da ossificação endocondral seria essa substituição gradativa do tecido hialino, da cartilagem hialina, pelo tecido ósseo. Então, o que vai acontecer no primeiro evento? A hipertrofia dos condrócitos do tecido cartilaginoso. O que é hipertrofia? Eles começam a aumentar de tamanho, tá? Com isso, aumentando de tamanho os condrócitos, ocorre redução da matriz cartilaginosa, tá? Ou seja, essa matriz ela já tá sumindo ali, né? E em seguida, começa um processo de mineralização da matriz, né? Que aí já entra a característica do tecido ósseo, né, adição de cálcio, fosfato e outros íons, e morte total das células do tecido cartilaginoso, que são os condrócitos, tá? E no segundo processo, o tecido ósseo começa a invadir aquela região, né, destruída lá de tecido cartilaginoso, tá? Então, ocorre a ocupação das cavidades que os condrócitos estavam presentes, começa a ser invadida por capilares sanguíneos, e aí esses capilares sanguíneos, né, enviam células osteogênicas. O que são essas células? São células que são capazes de se transformar, se diferenciar em células do tecido ósseo. E essas células vão ser os osteoblastos, que são aquelas células produtoras dos componentes da matriz óssea, tá? E aí, com isso, então, os osteoblastos começam a construir essa matriz óssea e, por fim, a sua calcificação, depósito de minerais, tá? Então, a ossificação endocondral,
ela vai acontecer dentro desses dois processos, tá? Primeiro, o tecido ósseo começa a se apossar do molde de tecido cartilaginoso, tá? Esse molde ele começa a ser destruído, degradado, e por fim, a completa substituição do tecido ósseo, tá? Do tecido cartilaginoso pelo tecido ósseo, tá? Esse tipo de ossificação, gente, ela é muito importante para a formação dos ossos longos, como por exemplo o fêmur, tá? E pelo fato desse osso ser bem comprido, o processo de ossificação endocondral para esses ossos longos, tá? Ele vai ocorrer dentro desses dois processos que a gente falou anteriormente. Só que vai dar para a gente visualizar essas duas etapas de forma bem detalhada quando ocorre essa ossificação endocondral nos ossos longos, tá? E aí, para a gente estudar essas etapas, né? A histologia foi verificando etapa por etapa e para os ossos longos a gente conseguiu definir, né? Na verdade a gente conseguiu detalhar esses dois processos de uma forma bem minuciosa, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a ossificação endocondral, ela vai acontecer dentro desses dois processos vistos anteriormente, inclusive para os ossos longos, mas como os ossos longos ele tem um comprimento maior, aqueles dois processos anteriores, é possível a gente verificar eles acontecendo bem detalhadamente em várias etapas, tá? E aí essas etapas serão, primeiro, zona de repouso, tá? Que seria quando a gente vai identificar a cartilagem hialina sem nenhuma alteração morfológica, que servirá de base para a formação do tecido ósseo, tá? Então, a primeira região que a gente vai identificar. Zona de cartilagem seriada, que aí essa cartilagem ela já vai começar a sofrer algumas alterações. E aí, por que cartilagem seriada? Porque os condrócitos, eles começam a se organizar enfileirados e eles começam a multiplicar. Eu vou mostrar para vocês a figura mostrando esses processos. Depois disso, os condrócitos eles entram naquela fase de hipertrofia, de aumentar de tamanho, tá? Diminuindo a matriz do tecido cartilaginoso. Em seguida, aquela região começa a ser calcificada, né? A matriz começa a ser calcificada. Ocorre a morte dos condrócitos, né? E aí seria a zona de cartilagem calcificada. E aí, por fim, a zona de ossificação, que é quando, então, o tecido ósseo, as células osteogênicas já entram ali, tá? E já criam ali todas as condições de tecido ósseo. Então, gente, olha só, a gente consegue verificar todas essas etapas dentro aqui dessa figura. Então, de cima para baixo, primeiro, né, onde está a primeira setinha, a gente tem o tecido cartilaginoso típico, né? Então, os condrócitos dentro das lacunas, condrócitos dos tamanhos normais, tudo bonitinho, que é a zona de repouso que a gente fala. Depois, a gente já entra na zona de cartilagem seriada, né? Que a gente nota na segunda setinha que os condrócitos já começam a aumentar um pouquinho de tamanho, se multiplicar e ficarem todos enfileirados. Na terceira setinha, a gente já nota que esses condrócitos aumentam de tamanho, então a gente já entra na zona hipertrófica, né? Onde eles aumentam de tamanho, ocorre diminuição da matriz extracelular, tá? Então, isso já é um processo de destruição do tecido cartilaginoso. E aí, na última setinha, desculpa, já está começando a acontecer a zona de cartilagem calcificada, então já acontece a mineralização da matriz, a calcificação. E por fim, gente, nós já temos o tecido ósseo típico, tá? Característica típica, certo? E aqui nessa outra figura, também a mesma coisa, ó. Então, aqui do lado esquerdo a gente vê o tecido, a gente vê o osso longo, né? Processo de formação do tecido ósseo aqui, né? E do lado é a ampliação disso
tá? É como se a gente estivesse vendo esse tecido ósseo no microscópio. E aí a gente vê todas essas etapas. Primeiro, a zona de repouso, onde a gente tem o tecido cartilaginoso, que está servindo de base para a formação do tecido ósseo. A zona de cartilagem seriada, né? Depois a hipertrófica e, por fim, a região calcificada, certo? E aí, gente, então finalizamos o tecido ósseo, tá? Deixo aqui com vocês essas duas questões. A primeira, sobre a classificação do tecido ósseo, para vocês explicarem, tá? E a segunda, sobre o processo de ossificação intramembranosa e endocondral. Aquelas mesmas recomendações, leiam as questões, tá? Leiam o que vocês escrevem para ver se é compatível a resposta com a pergunta. E se dúvida, gente, por favor, entre em contato comigo, ok? Bom dia para todos!